Você já parou para pensar que, ao longo do tempo, a humanidade percebeu variações climáticas que se repetiam como um ciclo? Eles logo notaram que esse ciclo de variações poderia ser uma importante ferramenta de marcação do tempo, dando origem aos calendários, com seus 365 dias por ano. E é neste intervalo de tempo que temos as famosas estações do ano: outono, inverno, primavera e verão. Mas você já se perguntou por que isso acontece? Qual é a relação astronômica entre o Sol e a Terra que gera esse fenômeno? Ou ainda, por que as estações do ano são divididas entre solstícios e equinócios? Afinal, o que são solstícios e equinócios? A Terra percorre um caminho ao redor do Sol ao longo do ano, o qual chamamos de translação ou revolução. Além disso, o eixo de rotação da Terra é inclinado com relação ao plano que contém esse caminho. A combinação desses dois fatores, translação mais inclinação do eixo, nos permite ter todos os anos o fenômeno das estações. Na realidade, as datas do início de cada estação do ano correspondem a 4 pontos específicos na trajetória percorrida pela Terra ao longo de um ano em volta do Sol. Daqui da Terra, a mudança das estações pode ser observada ao acompanharmos as posições do Sol no horizonte. Imagine que você esteja olhando para o horizonte e observando o belíssimo pôr do Sol. No caso, você está olhando para o horizonte oeste. E então você, nessa data, observa o Sol se pondo, mas no dia seguinte, você também vai observar, na semana seguinte, no mês seguinte, e você vai perceber que o Sol não está mais se pondo no mesmo ponto do horizonte que você observou pela primeira vez. Isso significa que o Sol não se põe e também não nasce em todos os dias do ano no mesmo ponto do horizonte. Então, se você acompanhar ao longo de um ano inteiro o nascer do Sol e o pôr do Sol, você perceberá que em apenas 2 dias do ano é que o Sol vai nascer exatamente no ponto cardial leste e se pôr exatamente no ponto cardial oeste. São os dias dos equinócios, ou seja, a entrada da primavera e do outono. Nas datas dos equinócios, os raios luminosos que vêm do Sol, eles iluminam metade da Terra, de modo que a linha que divide a sombra da claridade, ou seja, a noite do dia, passa exatamente entre os polos norte e sul. E os raios solares que incidem agora na linha do Equador são raios solares perpendiculares a essa superfície. Então, o que nós temos aqui é exatamente a duração do dia igual à duração da noite. Se você está observando o Sol no mês de junho, notará que ele está nascendo bem à esquerda do ponto cardeal leste, ou seja, mais ao norte do ponto cardeal leste. Do mesmo modo, ao se pôr, o Sol também estará mais ao norte do ponto cardeal oeste. Por volta desta época, você notará que as sombras no meio do dia já não são tão curtas como nos demais dias do ano. E também é nesta época que notamos com mais facilidade que os dias duram menos do que as noites e que o Sol está nascendo bem mais tarde e se pondo bem mais cedo. Isto fica mais evidente quanto mais longe você estiver da linha do Equador. Mas em junho haverá um dia específico em que o Sol atingirá o seu máximo deslocamento para o norte em relação ao ponto cardeal leste ou oeste. É a data do solstício, pois ele para neste ponto, e nos outros dias o Sol começa a retornar em direção ao ponto cardeal leste ou oeste, aos poucos. É nesta data do solstício que temos o início da estação do inverno para os habitantes do hemisfério sul e do verão para os habitantes do hemisfério norte. Se você está observando o nascer
ou o ocaso do Sol em todos os dias de dezembro, notará que ele atingirá um ponto no horizonte mais afastado possível ao sul, em relação ao ponto cardeal leste ou oeste. Esta data marca o início da estação do verão, sendo outro solstício. Neste solstício, a situação fica invertida em relação ao que acabamos de ver sobre o inverno. Agora que você já conhece um pouquinho sobre os equinócios e os solstícios, que tal aproveitar, aí em sua cidade, as particularidades de cada uma das estações que eles definem?